E a minha irmã, que ela fugiu com o meu marido e depois os dois voltou, né, querendo morar na minha casa. Mas eu vou explicar como tudo isso aconteceu. Eu e minha irmã temos 3 anos de diferença e ela é a mais velha. E a minha irmã sempre foi assim uma pessoa muito vitimista, sabe? Tudo ela fazia drama e era muito manipuladora, muito dramática, né? Tudo que ela queria ela conseguia. Quando eu fiz os meus 18 anos, eu comecei um estágio, eu ganhava meio salário e ela disse que ela não queria estagiar porque ela queria se comprometer só com uma faculdade. Isso não foi um incômodo para meus pais, né? Porque eles eram estáveis em relação a dinheiro e eu muito menos, né? Porque eu não pagava nada para ela, então não me importei. Só que todo mês ela infernizava querendo dinheiro, né? E vivia pegando minhas coisas escondidas. E quando eu reclamava com meus pais, eles me chamavam de egoísta, por eu não dividir ou emprestar nada para ela. Então logo assim eu juntei o dinheiro e fui morar sozinha. E a minha irmã continuou lá com eles. Quando eu tava no fim da minha faculdade, eu conheci o meu marido. E foi assim, paixão à primeira vista. Ele era uma pessoa maravilhosa, tanto em beleza externa quanto interna. Então logo assim nós viramos amigos, não durou muito, nós já estávamos namorando. Quando a minha irmã viu ele pela primeira vez, ela não expressou nenhum sentimento ou argumento pra falar comigo, né? Isso me deixou muito feliz, né? Porque, nossa, ela sempre dava o pitaco ali e falava alguma coisa. Passou uns 2 anos que nós estávamos namorando, ele me pediu em casamento. Eu posso dizer assim que foi o melhor dia da minha vida, porque eu nunca imaginei me casar tão cedo com um homem que eu amava. Ele e a família dele fizeram um empréstimo lá no banco pra comprar a nossa casa e fazer o nosso casamento. Só que a casa, assim, não foi eu que impedi. E eles mesmos fazendo esse empréstimo, ele foi lá e colocou a casa no meu nome. A casa tinha 2 andares, com 3 quartos, uma suíte e piscina. E coisas básicas, né? Como sala e tal. Nós nos casamos, foi tudo maravilhoso, o casamento foi perfeito. Eu tava belíssima no grande dia. Quando completou 1 ano de casados, eu vi várias conversas do meu marido com a minha irmã. Só que eu não achei que era nada demais, né? Resolvi fingir que eu não vi. Só que depois disso, eu percebi que o meu marido, ele tava ficando frio, sabe? Estranho. E eu fui perguntar pra ele, ele falou que não era nada. Deixei passar novamente, só que eu fiquei super pensativa sobre aquilo. Então foi quando eu resolvi investigar, né? Pra entender o que tava acontecendo, porque ele não tava normal. E com isso, a nossa vida financeira tava tudo morrendo bem. Nós compramos um carro, compramos um apartamento também. Tudo dentro das nossas condições. Até que um dia, assim, do nada, ele decidiu viajar a trabalho. E eu falei pra ele que tudo bem. Só que aconteceu algo muito estranho, porque na mesma semana, a minha irmã também viajou, alegando que ia passar umas férias, como assim... Não tinha nada a ver com a vida dela. Eu peguei, achei estranho aquilo, mas não falei nada, só que eu fiquei esperta com a relação deles. Eu contei isso pra minha amiga, né? E ela também ficou desconfiada. E nessas investigações, eu descobri uma traição dele. Nisso, não foi nada com a minha irmã, me falaram que era pra eu me separar. Só que eu não fiz isso porque eu amava muito ele. E eu não queria jogar os 3 anos de casamento por uma aventura, né? Então, assim, muita gente me criticou. Só que só a minha irmã me apoiou naquela época. Ela sempre me falou assim que não era pra eu largar do meu marido, que se eu largasse dele eu seria uma boba. Eu achei muito estranho, né? Porque assim, ela passou a falar isso com frequência. Nós duas nunca fomos tão próximos a esse ponto. Só que eu era muito burra pra entender esses sinais, né? E cada vez mais o meu marido e ela ficavam próximos ali. Até que chegou um dia que meu marido chegou muito bêbado em casa e só falava parte 2.